iniciando o programa Alegria de Viver. Muito bom estarmos reunidos com a continuidade desta bela obra, a obra Estante da Vida. Você que está conosco já sabe que estamos fazendo a leitura e comentário desta obra Estante da Vida, que é do espírito Humberto de Campos, e a psicografia de Francisco Cândido Xavier. Estamos já mais para o final do livro, então você está convidado a assistir os capítulos anteriores, a conhecer as histórias que Humberto de Campos nos traz. E, como eu disse anteriormente, no último programa, falando a respeito da nossa estante, as histórias que nós colocamos na estante das nossas vidas, todas as vivências que nós possuímos, como nós reagimos a determinadas situações, o que nós aprendemos. E nós sabemos que o Espiritismo é esse instrumento de melhora, de renovação, de conhecimento de nós mesmos, essa possibilidade, nos dá essa possibilidade de que possamos analisar, fazer uma grande análise sempre daquilo que estamos vivenciando, do que estamos sentindo e de como nós desejamos ser, nós gostaríamos de ser. E assim nós vamos, né? Correndo, andando, seguindo adiante. Pegue seu livro, seu caderno, mantenha as suas anotações, porque é uma obra interessante. Se você não tem, você poderá adquirir, ela existe em PDF para você baixar, mas vamos lembrar também que muitas versões em PDF, às vezes, falta algum determinado parágrafo. Nós já encontramos versões em PDF com algumas alterações. Então, eu acho que o livro físico é bem interessante para a gente sempre estar comparando e saber o que realmente, né, a obra tradicional, o que ela traz para a gente. E é isso, para quem não me conhece, eu sou Solange Salman Godoy, junto com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange! Olá, queridas irmãs, queridos amigos. Nós temos sempre essa satisfação de comparecer mais uma vez diante da sua mente, do seu pensamento, do seu sentimento, com alguma coisa que seja muito instrutiva, muito diretamente ligado ao que nós somos. Esse é o esforço da espiritualidade. Não é fazer teoria de bondade, é fazer com que nós pensemos na prática, naquilo que realmente é importante para a nossa mudança especial, no sentido de mudar o interior, de mudar a essência. E para fazer isso, nós precisamos detectar as nossas fragilidades, nossos pontos fracos, as nossas vulnerabilidades. Tudo isso Humberto de Campos nos ajuda a fazer. E isso será, mais uma vez, o objeto do nosso estudo de hoje, no capítulo 31. Por falar nisso, a Solange já explicou e eu vou voltar a falar para você. Nós estamos fazendo a leitura de quase todos os capítulos, porém, existem alguns capítulos que não caem muito bem do ponto de vista de como fazê-lo na TV. Ele é muito útil na leitura individual, porque são vários processos reflexivos que o leitor pode ele mesmo assimilando. Então, em alguns casos, e não são muitos, mas em alguns capítulos, nós preferimos deixar ao leitor a possibilidade de fazer essa leitura pessoalmente, ao invés de nós colocarmos aqui para uma dramatização, vamos dizer assim, monótona. Então, faça a leitura daqueles capítulos que nós não lemos na sequência. Temos até agora, acho que 3 ou 4 capítulos que nós não vamos fazer a leitura, mas eles são muito importantes. Então, do capítulo 29, que foi no programa da semana passada, nós vamos pular o capítulo 30 e vamos agora ao capítulo 31, Sementeira e Colheita. Deixamos para você, portanto, a tarefa de casa de ler o capítulo no Correio Afetivo, capítulo 30, ok? Vamos então, Solange, começar? Vamos lá, vamos fazendo a nossa leitura, vocês acompanham conosco. O título é Sementeira e Colheita. Certo homem, envolvido no vício da embriaguez, era frequentemente visitado por generoso amigo espiritual que lhe amparava a existência. Às vezes a gente pensa assim, né? Bebum, esse cara aí é o demônio que está influenciando ele, está bebendo pinga que nem um cabra desses que o capeta gosta de acompanhar. E você vai ver que não é isso não. Muitos casos estão sendo obsedados, é claro, é verdade, entidades
ébrias que agora do outro lado estão querendo encontrar uma vaquinha leiteira para continuar a sugar a bebida que o encarnado usa. Porém, isso não faz com que os espíritos amigos abandonem o indivíduo nas suas fraquezas. É como a criança que é inexperiente. Imagina, o pai abandona a criança porque ela tropeçou e caiu, não foi capaz de ver o buraco. Agora você se vira. E, obviamente, a criança vai cair ainda muito mais, vai cair da escada, vai cair no bueiro, vai morrer, porque não tem alguém tomando conta. Então, você já está vendo aqui que Humberto de Campos está nos informando aquilo que está no Livro dos Espíritos. Procure no Livro dos Espíritos, nós já falamos sobre isso no nosso programa, o Espiritismo Sem Mistério, a função do espírito protetor. Qual é a função dos espíritos protetores, familiares e simpáticos? Vai lá, você vai ver que é a mesma função de um pai sobre seu filho, velar como um pai vela pelo filho. Nós vamos ver isso aqui, já começando, não é, Solange? Exatamente, a gente já está vendo que ele está envolvido, sempre embriagado, envolvido nessa situação do vício, mas que existe um generoso amigo espiritual, que está falando com ele, está dando uma certa assistência. E o que ele fala, Solange? Vamos ver o texto? Vamos acompanhar aí. Arrepende-te e recorre à bondade divina, dizia o benfeitor quando o alcoólatra se desprendia parcialmente do campo físico nas asas do sono. Vale-te do tempo e não adies a própria renovação. Um corpo terrestre é ferramenta preciosa com que a alma deve servir na oficina do progresso. Não menosprezes as próprias forças. Olha quantos bons conselhos. Se arrependa. Peça ajuda à bondade de Deus, dizia o benfeitor, quando o espírito do alcoólatra estava fora do corpo físico pelo sono. Aproveite-se do tempo e não adie a sua renovação. Um corpo na terra é uma ferramenta muito preciosa, muito rica, com que você e a sua alma pode utilizar na oficina do progresso. Não jogue fora as suas próprias forças. Então, é um espírito desencarnado falando com um espírito encarnado fora do corpo, naquele momento do repouso. Isso acontece com todos nós. Bons espíritos, que todos nós temos a companhia de um bom espírito, eles aproveitam o momento de desprendimento da matéria para nos induzir a pensarmos sobre nossas atitudes, para nos aconselhar a mudar o roteiro dos nossos passos, sem violência, mas com a lucidez de que eles estão vendo para onde nós estamos indo. Então é muito importante esse momento. E quando acontecia de ele voltar no dia seguinte, acordando no corpo, o que ocorria, Solange? O infeliz acordava impressionado, rememorava as palavras ouvidas, tentava mentalizar a formosura do enviado sublime e, intimamente, formulava o propósito de regenerar-se. Ai, não, eu tenho que mudar disso, eu tenho que sair dessa vida. Meu Deus, eu sonhei uma entidade tão boa, tão bonita, falou comigo a noite inteira. E ele tentava, ele queria, ele sabia que ele estava precisando agir de uma outra forma. Porém, o que acontecia? Todavia, sobrevindo a noite, sucumbia de novo à tentação. Embebedando-se, arrojava-se a longo período de inconsciência, tornando ao relaxamento e à preguiça. Borracho, empenhava-se tão somente em afogar as melhores oportunidades da vida em copinho sobre copinho. Ele não mudava, ele não se reformava. Ele sentia a presença das entidades amigas durante o sono, se envergonhava daquilo que ele tinha feito, prometia que ele ia mudar. Acordava com esse bom propósito, Isso não é, mesmo. André? Acordava, não, você é diferente, eu sonhei com aquele ser luminoso, você é diferente. Mas a noite caía, vinha a noite, as festas, os bares, e aí ele acabava mergulhando de novo em tudo aquilo que a gente já imagina. Bom, e aí então você vai falar, o espírito amigo largou ele falando sozinho e se mandou. O cara vai ficar malhando em ferro frio?
Ah, ele já falou uma vez, o cara prometeu e depois voltou para a pinga, voltou para a garrafa. Vamos ver o que acontece na sequência, vamos lá? Entretanto, logo que surgia alguma faixa de consciência naquela cabeça conturbada, o mensageiro espiritual chamava-o novamente, solícito, recomendando: atende, não fujas à responsabilidade. A passagem pela terra é valioso recurso para a ascensão de espírito. O tempo é um crédito de que daremos conta. Apela para a compaixão do Senhor. Modifica-te, modifique-se. Você vê então que apesar de ele ter tido esse alto e baixo, quando estava no baixo, o espírito não o abandonou. Voltou a ele, reforçando o convite, fazendo-o pensar na importância do valor que a matéria possui para que o espírito melhore através das experiências. Modifique-se, apele para o mundo espiritual amigo, eles haverão de te dar força, eles haverão de ajudar você a vencer as suas tendências. Faça o melhor que você pode, mas não se entregue mais a esse estado. E o tempo, não perca tempo, porque o tempo é valioso para que a gente consiga transformar, com que a gente consiga implementar mudanças, com que a gente possa aprender. O tempo é algo importante, dizia o mensageiro. Mas mais do que isso, ele dizia: você terá que prestar contas do tempo. Ou seja, a gente não encara o tempo como uma riqueza de Deus. A gente fala: eu gosto mesmo é de matar o tempo, matar a hora, como é bom não fazer nada. Porém, este tempo, na visão superior, ele é uma prenda, ele é um tesouro que Deus nos oferece. E nós vamos ter que prestar contas. O que você fez no tempo que você esteve aí? Quanto tempo você gastou? Pense numa coisa, faça uma conta, uma conta simples. Um dia tem 24 horas. Vou até fazer a conta aqui na minha calculadora. Você tem um dia de 24 horas. 24 vezes 7. Durante uma semana, são 168 horas. Pense nisso. Em uma semana, são 168 horas. Em cada dia de 24 horas, quanto você gastou pensando em Deus? Seja na hora de rezar, seja na frequência alguma religião, quanto tempo em uma semana você passou meditando sobre a divindade, os projetos espirituais que você pode ter se comprometido a realizar na Terra? Vamos simplificar para a seguinte questão: em cada dia, quanto você rezou no dia, nas 24 horas? Geralmente o povo reza quando acorda ou reza quando vai dormir. Vamos supor então que nos 7 dias, em cada dia eu vou ser muito assim, exagerado. Você gastou 15 minutos pensando em Deus, pensando no mundo espiritual, pensando nas coisas superiores da alma. Então, em 168 horas em uma semana, você passou 15 minutos por dia. Então, são 15 vezes 7. Dá 105 minutos. Dividido por 60, dá 1 hora e 75. 1 hora e pouquinho. Um pouco mais de 60. De quase 2 horas. Não chega a 2 horas. Então, você, em 168 horas, que é a semana, você aproveitou menos de 2 horas para pensar em Deus. Sobraram 166 horas, que você pensou em um monte de outras coisas. Como descansar, como ganhar dinheiro, como viver, como melhorar de vida, como gastar seus recursos, como ir melhor para o trabalho, como realizar seus projetos. Estas são perspectivas pouco importantes do ponto de vista de quem está cultivando a noção de que vai sobreviver à matéria. Todas as pessoas que estão vivendo apenas com o foco do mundo material e, portanto, em uma semana
168 horas de uma semana, não conseguem gastar 2 em pensar durante todos os dias um pouquinho na divindade, e eu disse 15 minutos aqui, porque naturalmente rezar o Pai Nosso, que é o que muitos fazem, vai bem menos do que isso, né? Fazem de manhã ou fazem à noite, dá menos do que 15 minutos, bem menos. Então eu já estou exagerando. Você vê como a gente se afasta da divindade. E eu quando digo assim, a gente tem que pensar em Deus, eu não estou me referindo ao ritual religioso. Quanto você gasta no seu dia, quando está andando, quando está tendo que fazer alguma atividade, e pensar, Senhor, me ajuda para eu poder fazer isso bem feito, eu não queria prejudicar. A oração não é um momento de formalidade, é você estar conversando com Deus sempre. Isso é um momento de elevação. Mesmo quando você não esteja no ambiente severo, cerimonioso de uma igreja qualquer. Você não precisa entrar numa igreja para rezar. Você pode falar com Deus a toda hora. Então, os espíritos amigos estão tentando incutir na alma desse que está numa situação bastante debilitada uma noção de espiritualidade superior. E é aquilo que ele está precisando mesmo. Tanto que ele escuta, ele se toca, ele se sente tocado por esse desejo de ser diferente, mas ele não fala com Deus, ele não deseja, no fundo, mudar, não é mesmo? E aí, o que mais que acontece, Solange? Depois daquela solicitação do espírito, amigo, em que ele se lembrava, o espírito amigo falando para ele, se modifique, mude a sua conduta, aproveite o tempo. Aí, no dia seguinte, o mísero despertava na carne, lembrava a confortadora entrevista e dispunha-se ao reajustamento preciso. No entanto, depois de algumas horas, engodado, envolvido pelos próprios desejos, caía novamente na zona escura. Ébrio, bêbado, demorava-se meses e meses na volúpia do autoesquecimento. Contudo, sempre aparecia um instante de lucidez em que o companheiro vigilante, o espírito amigo, interferia. Novo socorro do céu, novas promessas de transformação e nova queda espetacular. Anos e anos foram desfiados no milagroso novelo do tempo, quando o infortunado de corpo gasto se reconheceu enfermo e abatido. Ou seja, anos se passaram nessas condições e agora ele já está, lógico, seu corpo já está debilitado, ele já está abatido, está doente. A moléstia instalara-se desapiedada na fortaleza orgânica, inclinando-lhe os passos para o desfiladeiro da morte. Incapaz de levantar-se, o doente orou, modificado. Agora, que a dor chegou, agora que a morte está dando oi. Agora ele modifica, agora passa até a ebriedade vai embora, o cara já não está mais nem grogue mais. Então, quando isso chegou, não valeram todos os conselhos que ao longo destes anos o espírito amigo que não o abandonou lhe deu. Não, os conselhos não valeram. Mas quando a morte vem com seu bafo no cangote, assim, é você. Agora é a sua vez. Ai, Senhor, estou modificado. Ai, Senhor, por favor, me ajude. Agora não. Agora não, mais um pouquinho. Vamos ver. É aquela história, quem não vai pelo amor, vai pela dor. É o que vai acontecendo. Vamos ver então. Aqui. Vamos lá, vamos ver. Queria viver no mundo e para isso faria tudo para se recuperar. Em breves segundos de afastamento do estragado veículo, o bêbado encontrou o divino mensageiro e, ajoelhando-se diante dele, comunicou-lhe: anjo abnegado, me transformei, sou outro homem, estou arrependido. Reconheço meus erros e tudo farei para me redimir.
Recorro à piedade de nosso Pai todo compassivo, de vez que pretendo alcançar o futuro na feição de servidor desperto para as elevadas obrigações que a vida nos conferiu. Ai, me ajude, Santo Espírito! O protetor abraçou-o comovidamente e, enxugando as suas lágrimas, alegrou-se, exclamando: Bem-aventurado sejas! Doravante estarás liberto da perniciosa influência que até agora te obscureceu a visão. Abençoado por vir, sorrirá ao teu destino. Rendamos graças a Deus, meu filho, você acordou. E você, com essa atitude, por fim, rompeu as algemas dessa perniciosa influência que até agora havia te obscurecido a razão. Essa perniciosa influência é aquela de entidades que gostam da mesma coisa, que empurram o bêbado na descida para ele continuar bebendo, que vem hipnotizar o frágil para que a sua fraqueza possa continuar a fornecer as coisas que os outros querem também continuar a usar. E a falta da vontade firme, a falta da convicção faz com que, naquele momento, e olha, isto é o quadro de muita gente na Terra. Muita gente passa por isso. Faz promessas de pé junto, de mão junta, ajoelhado, chorando de que não vai mais fazer, e passadas algumas horas, a influência perniciosa aproveita da fraqueza moral e induz aquele pensamento sedutor da bebida, do prazer de sentir o gosto, estimula as papilas gustativas com fluidos negativos que vão excitar o cérebro viciado naquele centro do prazer da bebida alcoólica, do jogo, da ambição, da sexualidade desvairada, para que ele vá e ceda. E depois que acontece a libação, depois que acontece o êxtase, seja na droga, no sexo, no jogo, em qualquer situação, a entidade que está sugando isso se afasta, porque ela também já se saciou naquele momento, e sobra apenas o trapo humano, envergonhado de si mesmo, de novo. Gasto, falhei, que vergonha, eu não valho nada, eu não presto. Então, quando a morte chegou com o seu bafo de onça, o carinha disse: ai, agora eu não quero mais, eu tenho que viver, eu não quero ir embora ainda. E quando ele definiu-se assim, com todas as suas forças, o espírito amigo o recolhe e diz: que bom que você rompeu essas algemas com essas entidades, com essas vibrações mesquinhas, que estavam se aproveitando da sua fragilidade para que você caísse sempre. Que ótimo! Daqui para frente será menos complicado para você enfrentar a sua própria renovação. É o que o espírito amigo falou. E o cara estava agora, no plano de lá, estava feliz que não foi abandonado pelo espírito amigo, não é, Solange? É isso mesmo, agora ele acordou e acho que vai se emendar, vamos ver. Vamos lá, vamos ver o que Humberto de Campos está contando. O doente retomou o corpo. Porque até então ele estava fora dele, no momento do sono, conversando com a entidade. De coração aliviado, com a luz da esperança a clarear-lhe a alma. Ah, mas veja só. Eu rezei, eu me arrependi, eu falei a Deus que eu quero. Quando eu voltei pro corpo, eu estava de que jeito? Do mesmo jeito, no hospital. Estava com dor, meu corpo doía, meu fígado doía, eu tinha sofrimento de todos os lados. E eu continuei aflito. Ora, você esperava o quê, hein? Me diz. Anos e anos fazendo bobagens. E quando o bafo de onça da morte chegou no seu cangote, aí você realmente se transforma e vira santo? É assim? Você sabe que não é assim. É justamente na hora da dificuldade que você vai pensar em todas as coisas que você não fez para fazê-la em 5 segundos? Não funciona assim. Então agora o que acontece? Ele voltou para o corpo, feliz porque o espírito amigo tinha aceitado a sua manifestação de arrependimento, mas olha só o que aconteceu, veja aí no texto, vamos pôr aí na tela. O doente retomou o corpo,
de coração aliviado, com a luz da esperança clarear-lhe a alma. Porém, os padecimentos orgânicos aumentavam, pioravam. A assistência médica, junto dos melhores recursos da enfermagem, revelava insuficiência para subtrair-lhe o mal-estar. Nem remédio, nem a atenção da enfermagem conseguiam diminuir a sua dor física. Findos, terminados, depois de vários dias de angustiosa dor, entregou-se à prece com sentida compunção e, amparado pelo benfeitor invisível, achou-se fora da carne, em ligeiro momento de alívio. Ele conseguiu, de novo, repousar um pouco, e nesse momento em que a sua oração, bem sentida, bem elevada, bem profunda, que só o medo ou a dor faz o indivíduo costumar ter, né? Aí ele saiu do corpo e se viu amparado pelo benfeitor invisível. E então, vendo o espírito, ele disse: anjo amigo, ai, acaso o todo bondoso não se compadece de mim? Eu estou renovado, alterei meus rumos. Por que tamanhas provas? Por que eu estou sofrendo? O que ele estava esperando, né? Que um pincelzinho passasse assim, agora ele virasse bom de novo, sem nenhum problema? Veja o que o anjo amigo respondeu para ele, veja aí. O guardião afagou o benevolente e esclareceu: acalma-te. O sincero reconhecimento de nossas faltas é força de limitação do mal em nós e fora de nós, qual medida que circunscreve o raio de um incêndio para extingui-lo pouco a pouco. Olha só o que o anjo está falando, o espírito amigo, né? Olha, o fato de você reconhecer que você era culpado e se arrependeu é uma força que limita o mal, como se você colocasse fogo para apagar o fogo. Você limita faz um acero em volta do incêndio e deixa queimar, para que ele não passe mais para frente. Quando terminar o combustível, o fogo se apaga, por falta de elemento que venha a queimar, a dar prosseguimento ao fogo. Então, de verdade, quando você se arrepende, quando você se dispõe realmente a fazer diferente, é como quando você cerca aquela área que está devastada para que ela se consuma. Porém, você não apaga o fogo. E as marcas estão lá. As marcas estão ali. Veja só o que mais que o Espírito continua a falar para ele. Olha lá. Mas não opera reviravoltas na lei. O arrependimento não modifica a lei. O amor infinito de Deus nos abre fulgurantes caminhos à própria elevação. Todavia, a justiça dele determina venhamos a receber, invariavelmente, segundo as nossas obras. Então, meu filho, use o perdão divino, que em resposta do Senhor às suas rogativas, é agora em sua alma oportunidade de reajuste e dom que renova. Mas não esqueça o dever de destruir os espinhos que você ajuntou. O arrependimento não cura as doenças do fígado, assim como o remorso edificante do homicida não remedeia, não cura a chaga aberta pelo golpe da lâmina insensata. Aproveita a enfermidade que te purifica o sentimento e usa a tolerância do céu como novo compromisso de trabalho em favor de ti mesmo. Ou seja, você escolheu o caminho, causa e efeito, essa é a lei. Agora você precisa, já que você escolheu essa estrada, você precisa administrar todo o panorama daquele caminho que você mesmo escolheu. Tudo que você semeou ao longo do caminho, você tem que administrar agora. Então aproveite as bênçãos divinas, aproveite a obra paciente do Criador e administre isso agora como sendo os filhos que você pôs no mundo, para que você mesmo tenha noção de como será sua próxima existência, escolhendo melhor do que você escolheu até agora. Então, o sofrimento
não é vingança de Deus. O sofrimento foi consequência daquilo que você fez. Agora administre isso e melhore, faça diferente. Corrija-se, que é o que o espírito amigo está dizendo para ele nesta altura. Você não adianta arrepender-se, porque o arrependimento não vai fechar a chaga, não vai mudar o destino. O arrependimento só vai amainar em você a culpa por ter feito o que não devia. Mas agora é hora de consertar, de administrar, de reparar, de reconstruir. Todas estas são as lições que às vezes o sofrimento, a dor física nos propicia. Imagina, Solange, uma pessoa que convive com outra e que ao longo dessa convivência não tem paciência, é uma pessoa egoísta, é uma pessoa individualista e a outra e não pensa no carinho que a outra precisa, seja seu marido, sua esposa, seu namorado, namorada, noivo, noiva, não importa. E então chega um momento que a outra parte diz: eu não quero mais, você é uma pessoa muito só você mesmo, eu vou embora, encontrei uma outra pessoa mais carinhosa que você, ou eu prefiro ficar sozinha porque eu tenho que pensar em mim mesmo, você nunca está comigo, você nunca está interessado, então é preferível ficar eu comigo mesmo, tchau. Aí a pessoa fica sozinha, e agora? Eu estou sozinha, e a solidão, meu Deus do céu, então... Me abandonou, eu sou vítima, coitadinha de mim. De novo, o indivíduo vai se colocar na condição de vítima, quando de verdade a solidão é efeito daquilo que ele plantou, que ela plantou. Então aproveite este momento de solidão, porque se você arrumar um otário ou uma otária para ficar com você, você vai fazer a mesma coisa com ele. Por esse motivo, o destino muitas vezes deixa a pessoa ficar sozinha, sem ninguém, para ver se ela amadurece, para ver se ela pensa: puxa vida, aquela pessoa às vezes queria passear no parque, eu estava com preguiça, eu não ia. Eu não gostava de fazer o que ela gostava. Ela queria ir num cinema, não vou não, eu vou ficar assistindo televisão aqui em casa. Ela queria fazer ginástica e você não queria ir. Ou ele queria ir em algum certame esportivo e você não gostava daquele esporte, você não estava afim, não quis ser companhia. Então agora que você não tem mais a companhia, nem para as coisas ruins, nem para as coisas boas, analise seu comportamento. Porque a solidão também é um treinamento que vai te ajudar a que, se mais para frente você merecer encontrar alguém, você não repita o mesmo cenário. Você não faça da outra pessoa apenas um boneco ou uma boneca que te acompanha quando é conveniente para você exibi-la ou exibi-lo. Não, você vai entender que a outra parte também tem sonhos, tem aspirações e que você será mais benquisto se você ajudar essa pessoa, se você compartilhar com ela, mesmo que seja, a princípio, um sacrifício um pouco para você. Você não gosta muito daquilo, mas você vai, porque você é companheiro ou você é companheira daquela outra pessoa. E se ela vai ficar feliz, você vai ficar feliz. Então, analisar quantas vezes você deixou aquela outra parte com a fome, não do sexo, porque muita gente se limita a ser de verdade um apurador se tem ou não interesse sexual, se estão buscando juntos os mesmos prazeres do gozo físico. Não é isso. Porque isso qualquer pessoa consegue até sozinha. Mas se você tem a companhia, se você gosta, se a pessoa gosta de você, se a pessoa tem carinho por você, faz as coisas boas para que você se sinta feliz, compartilha as coisas com você, pega aquilo que você gosta de fazer e te ajuda a fazer aquilo que você tem vontade, poxa vida, essa pessoa vale a pena. É uma boa pessoa, uma pessoa que me completa, mesmo que não goste totalmente das mesmas coisas, porque é uma chatice se você não tiver ninguém diferente. É bom ter um pouco de diferença. Mas então, na solidão, a pessoa tem a oportunidade, não é que ela vai fazer isso, porque boa parte vai dizer, como a Solange falou, ele me enganou, ela me traiu, foi embora, me largou sozinha, e aí entra em depressão e fica com raiva. Homem não presta, mulher é tudo igual, eu vou fazer os outros sofrerem só porque ela me fez de gato e sapato. Então, ao invés de aprender a corrigir seus erros, reforça o seu egoísmo para amargar a vida de outros. Então, essa pessoa ainda precisa ficar mais tempo sozinha.
para que ela veja como é ruim não ter ninguém, por não ser alguém que possibilite esse desejo, essa vontade. Eu tenho feito uma experiência que eu acho que é positiva nesse aspecto. Nós moramos em uma casa que tem um jardinzinho pequeno e que naturalmente é no meio da cidade, né? No meio da cidade. No meio da cidade você tem alguns pássaros, mas você não imagina que vai encontrar passarinhos diferentes, nem nada. Porém, de uns tempos para cá, eu quis encontrar nesse jardinzinho a possibilidade de ver passarinhos diferentes, passarinhos que não são muito comuns numa cidade. E eu gosto muito de ver os beija-flores, né? Então, o que eu fiz? Eu tinha sabe aqueles potinhos assim de água com florzinha, assim, aquelas coisas assim meio de jardim mesmo, né? Coloridos. Eu comprei num desses pets. Existe um preparado feito especificamente para passarinhos que gostam de néctar e é próprio para eles, não é uma coisa venenosa que vai acabar com a sua rotina física. Eu comprei e pus lá, né? Falei, será que vai aparecer algum passarinho? Será que vai ter algum que vem sugar esse melzinho? Mas veja só, eu apenas pendurei lá, deixei exposto lá no lugar e deixei. Nunca tinha encontrado, porque nós não tínhamos no nosso jardim, não tem flores que produzem néctar, apenas eram primaveras que não tem atrativo nenhum para passarinhos. Porém, não durou 2 dias. Lá estava um beija-flor sugando naquele potinho o néctar. Como é que ele descobriu? De onde que ele veio? Não sei. Bastou que eu oferecesse e deixasse a natureza fazer a sua parte, eis que o passarinho que eu mais gostava assim de ver perto, que é muito difícil porque ele é muito rápido, agora ele senta lá e fica sugando a aguinha. E você vê, você filma. Mas aí, mais interessante, é que começou a vir um monte de outros passarinhos que gostam de néctar. Tem um passarinho pequenininho assim, chamado cambacica. O povo chama de cebinho, né, Solange? Cambacica. Ele é muito gracinha. Ele também suga o melzinho. E depois começaram a vir outras abelhas. Abelhas que também precisam do docinho, do néctar, ainda mais no inverno, que não tem muita umidade. Começaram a vir. Aí apareceu, sabe quem? Uma família de sanhaço, aquele azulão, meio cinza, que veio beber também a aguinha. E depois, sabe o que apareceu? Apareceu um passarinho chamado sargento, que eu nunca havia conhecido. É um pássaro preto que tem a borda da pena no ombro da asa, amarela. E ele canta tão lindo, você precisa ver que lindo que é o canto deles. Nossa, aquilo lá virou um viveiro. Só porque alguém colocou um potinho de água doce, com néctar para eles. Como é que eles descobriram o meu endereço? Eu não anunciei no Mercado Livre, não anunciei no Google para os passarinhos que quisessem vir, que tinha armazém ou que tinha restaurante aberto. Não precisou. Eles estavam encontrando, desde que alguém tivesse oferecido. Mas se você não oferece, nunca vai ver um passarinho. Se você não dá a doçura, nunca terá ninguém interessado em cultivar essa presença. E agora, os passarinhos, ainda mais os pequenininhos, Solange, aqueles que têm um canto tão bonitinho, eu estou pendurando a água de manhã, eles já estão ali. Eles estão esperando. Eles já estão esperando. Eles quase vêm na minha mão para sugar a água, porque eles já não têm medo. Então, veja só que interessante. E olha só, né? E o jardim está mais colorido. Está bem mais colorido, mais colorido, vivo. E de noite, se eu não tiro, tem um morceguinho que vai também beber água lá. Os bichinhos da noite. Até um morceguinho encontrou um negócio lá para tomar água doce. Tá vendo que interessante? Até os seres que não são bonitos, quando encontram alguma coisa que os agrade, eles se aproximam. Assim, você não pode conseguir transformar uma pessoa ruim dando paulada nela. Você não vai conseguir renovar ninguém sem fazer com que essa pessoa se sinta importante. E então agora esse espírito que fez tantas bobagens está recebendo a chance de consertar-se. E é isso que nós vamos ver agora no resultado final dos conselhos do espírito, que disse a ele: agora, meu filho, aguenta aí, melhora seu esforço, porque agora você está em uma outra prova.
Vamos ver então É a como é hora- que termina Humberto de Campos esse capítulo, É a hora da colheita, né? Isso. Vamos lá. O doente desejou continuar ouvindo a palavra balsamizante do amigo celeste. A carne enfermiça, porém, exigia-lhe a volta. Porém, recompondo-se mentalmente no corpo cansado, embora gemesse sob a flagelação regeneradora, ele chorava e ria, feliz. Havia entendido que agora era o refazimento, o conserto do que for estragado por ele mesmo. E que o simples gesto de arrepender-se não conserta o vazamento. Exato. Né? Alguém fala para você assim, põe uns canos de mais resistente nessa parede que está fazendo o encanamento da sua casa, põe uns canos melhores. Ah, não, o cano é tudo igual, o cano não é tudo a mesma porcaria. Esse cano vai resolver e é baratinho. Aí você põe um cano baratinho, aí você pinta a casa, fica bonita. Um ano depois começa a aparecer um furo lá, aquela coisa de água minando por todo lado. E você fala assim, puxa vida, né? Se eu tivesse posto um cano melhor, não teria furado ou não teria vazado. Então, agora não adianta você se arrepender. Você tem que ir lá, quebrar a parede, trocar o cano e torcer para que o novo cano, que você vai pagar mais caro, né, não fure mais, não dê mais vazamento. Você tem que agir. Não adianta só ficar se lastimando. Se eu tivesse ouvido, né, o vazamento continua lá. O negócio agora é trabalhar. O Evangelho fala para a gente sobre as causas das aflições. E esse é um bom exemplo das causas atuais das aflições, ou seja, que são aquelas causas que nós damos causa àquilo que aconteceu. Como diz aqui o título da nossa história, é a sementeira e a colheita. Não é algo que veio de vidas passadas. Aqui ele já estava dando causa àquilo que ele colheu numa mesma jornada. São as causas atuais das aflições. Então o Evangelho nos exorta, nos alerta, que nós tenhamos em mente. E grande parte das nossas aflições são por causas atuais. Não são por causas do passado, são por aquilo que nós estamos fazendo nessa existência e que nós acabamos colhendo lá para frente. Seja no desgaste físico, no desgaste emocional, na separação de entes queridos, no desencontro familiar. São coisas que nós estamos plantando agora e acabamos colhendo, infelizmente, lá adiante. E lembrando também nessa história que existe uma lei muito bonita, que é a lei do progresso. O Livro dos Espíritos fala da lei do progresso para nós. Todos nós estamos fadados a progredir. Nós temos que ir adiante sempre. E isso acaba acontecendo, seja daquela maneira que eu comentei, por amor, por queremos evoluir, por termos vontade de aprender, e às vezes esse progresso se dá também pela dor. Como no caso da nossa história, ou seja, ele passou a se modificar e a aprender depois que ele apareceu com um problema, uma doença grave, que ele estava, como disse André, que a morte estava no cangote dele. Então, é esse progresso que está batendo a porta desse indivíduo para que ele se modifique, para que ele cresça, para que ele aprenda. De um jeito ou de outro, no bem ou no sofrimento, o progresso vai nos fazer melhores. Isso. A única coisa que não é possível é não progredir. Portanto, a opção é sempre aquela: progrida por amor, estude, faça o bem por escolha, porque depois, quando você precisar resgatar o tempo perdido, é a dor que vai se apresentar como mestra para o rebelde, não é? O cachorro, você não mede a coleira dele pelo tamanho, você mede pela violência. Então, alguns cachorros pequenininhos que são agressivos, você tem que botar uma coleira enforcadora. Enquanto que outros cachorros que são pacatos, que são tranquilões, mesmo grandes, você consegue sair com eles com um barbante. Ele te respeita. É assim também, a vida nos coloca. A coleira que cada um precisa. Não pelo tamanho, mas pela rebeldia, né? Vamos pensar nisso. Isso Solange. mesmo, André. Muito bem. E nós aguardamos vocês, porque as histórias continuam. Estaremos com uma história nova para vocês no próximo programa. Alegria de viver, hein? Um grande pra abraço. Você também. Um grande abraço. Tchau. Tchau.